tarde. Meu nome é Thaís Porthards e eu vou apresentar o meu trabalho Biofilmes de amido e gelatina com bioativos da goiaba e óleo essencial de tomilho. Sou de Taquara, Rio Grande do Sul. Os biofilmes são polímeros biodegradáveis que têm uma vida útil reduzida, favorecendo então ao meio ambiente e ao empreendedor. Essa propriedade devido a eles não necessitarem de reciclagem e ainda possuem um valor agregado reduzido. O seguinte invento, então, desenvolve um biofilme constituído de uma blenda de amido e gelatina com incorporação do agroresíduo de polpa da goiaba e óleo essencial de tomilho, atribuindo propriedades antibacterianas e conservantes. Essa polpa, então, e esse óleo essencial foram introduzidas a fim de melhorar as características técnicas e desenvolver um produto que possa ser utilizado nas mais diversas aplicações, como embalagens comestíveis e revestimentos de frutas. Os objetivos, então, do trabalho, o objetivo geral foi o desenvolvimento do biofilme de amido e gelatina, com incorporação de bioativos da goiaba e conservante natural de tomilho. Os objetivos específicos foi avaliar os processos de extração dos bioativos da goiaba in natura, analisar as propriedades funcionais dos bioativos da goiaba, avaliar a morfologia e características físico-químicas e térmicas do biofilme produzido. Como metodologia, então, primeiramente foi realizada a extração da polpa da goiaba e posteriores, então, ensaios de caracterização desses bioativos e caracterização dos biopolímeros, com e sem a incorporação dos aditivos. A finalidade desses testes foi comprovar a atividade antioxidante da polpa da goiaba e as propriedades antibacterianas e conservantes de tomilho, agregadas aos biofilmes e ainda possíveis aplicações como a embalagens alimentícias. Então, esse fluxograma demonstra como foi realizada a metodologia. Então, primeiramente a extração da polpa da goiaba, né? Logo após a caracterização dos bioativos. Então, foi realizada análise de carotenoides totais e vitamina C. Após preparação dos biofilmes de amido e amido gelatina, né? 2% então amido e 2% gelatina, pelo método convencional de preparação de biofilmes CAST. Após, então, foi realizada a incorporação da polpa nas proporções de 2% e 15%. E também a incorporação da polpa mais o conservante. Posteriormente, então, foram caracterizados os biopolímeros por MEV, infravermelho, TGA, DSC e análise de umidade. Então, para a identificação das análises, então, foi realizada então 7 amostras, né? A amostra 1 sendo amido, a 2 gelatina, a 3 blenda, a 4 blenda mais a polpa 2%, a 5 blenda mais a polpa 15%, a 6 blenda mais a polpa 2% mais o óleo e a 7 blenda mais a polpa 15% mais o óleo. Então, o que se pode observar nos resultados, né, em primeira mão foi que as blendas com polpa e óleo reduziram significativamente o percentual de umidade. Então, por exemplo, a amostra 3, né, que seria somente a blenda, apresentou um teor de umidade de 67,8%. Enquanto que a amostra 6, que é a blenda mais 2% da polpa, 50%. E quando foi aumentada, então, a concentração da polpa, né, já reduziu para 11,1%. Outros resultados que se pôde observar, né, foi através da análise termogravimétrica, né, então, na esquerda a gente tem amostras 3, 4 e 5, e na direita amostras 3, 6 e 7. Então, a 3, 4 e 5 é somente a blenda com adição da polpa, e a 3, 6 e 7 é a blenda com adição da polpa mais o óleo. Então, pode-se observar que a adição da polpa praticamente não altera a estabilidade térmica do material, né? Porque os valores, então, se mostraram bem próximos à blenda pura. Quais são a aplicabilidade, né, desse projeto, então, no cotidiano? Proporciona ao cliente uma matéria-prima alternativa na substituição do plástico convencional e de baixo custo. Os custos de processo são reduzidos, então, porque o amido é uma coisa fácil de conseguir, né? Uma coisa que tem um custo bem reduzido, o material, e a gelatina também. A polpa, em função de ser um agroresíduo, né? Acaba, então,
auxiliando nessa questão de não gerar um grande volume para o meio ambiente de agroresíduo, zero custo de reciclagem, minimização dos impactos ambientais, né, tanto em função da utilização do agroresíduo, quanto ao não utilização de solventes tóxicos, facilidade de operação, aplicação como revestimento de frutas e ainda, né, o teste como aplicação do polímero comestível. Em termos de criatividade e inovação, então, esse projeto conseguiu-se uma patente, né? Então, possui a carta de patente, né? Cujo número de depósito, a data de depósito se aproveita. Então, eu consegui a patente verde, né? Então, essa matéria-prima foi reconhecida, né, como uma inovação. Em relação às considerações finais, a máxima incorporação da polpa da goiaba vermelha resultou na redução do teor de umidade do biofilme em relação à blenda polimérica, né, que seria a blenda somente amido e gelatina. Outra questão interessante é que a miscibilidade da blenda está relacionada às interações intermoleculares entre o biofilme e o bioativo. E a redução nos picos de temperatura com a adição da polpa podem ser causadas principalmente pelas interações na estrutura da blenda. Outra questão é que a adição da polpa praticamente não altera a estabilidade térmica do material, né? Em virtude ali que os valores se mantiveram bem próximos à blenda pura, e o óleo favoreceu a redução no teor de umidade, né? Porque ele então melhora, conforme a literatura, as propriedades de barreira dos biofilmes. Então, aqui está a equipe, né? E muito obrigada.